quais são as regras para você resolver esse problema? Tem que ter regra para resolver esse problema. A gente tem que lembrar da colisão entre normas, né? Então, qual que é? Comenta aí como que você faz para resolver esse conflito entre normas, essa colisão entre normas. A gente tem que lembrar que existem 3 maneiras de fazer isso. E isso é muito importante não só para direito constitucional, mas como para todas as disciplinas, porque isso se aplica a tudo no mundo jurídico. Estou falando de legislações infraconstitucionais. 3 critérios. Critério da hierarquia, critério da cronologia e critério da especialidade. Ou seja, norma hierarquicamente superior revoga a norma inferior... Nossa Senhora! Superiormente, inferiormente. Tá, então, olha só, se a gente tem uma lei federal se sobrepõe em relação a uma lei estadual. Esse é o critério da hierarquia. O critério da cronologia é que a norma mais recente revoga a norma mais antiga. Então, se nós temos 2 artigos que são lei federal, a lei mais recente vai revogar a lei mais antiga. E a gente tem o critério da especialidade, que é muito importante. Norma específica revoga norma geral. Então, se a gente tem o Código Civil, que é a norma geral, colidindo com a Lei de Alimentos, que é a norma específica. Por que é norma específica? Porque é uma lei especificamente sobre alimentos. Qual que vai prevalecer? A norma da Lei de Alimentos pelo critério da especialidade. Perfeito? Mas quando a gente está falando de Constituição Federal, a gente pode utilizar essas regras quando 2 princípios constitucionais entram em conflito. Como que a gente faz para resolver esse problema? É uma questão muito principiológica, né? Conflitos podem colidir? Óbvio que podem. Esse é um caso, e ele é clássico. O princípio da liberdade de expressão profissional do jornalista e o princípio da intimidade, da privacidade do particular. Qual dos 2 que deve prevalecer? Não existe direito, princípio constitucional, direito e garantia absoluto, não tem. O direito à expressão artística, jornalística é absoluto? Não. Ou seja, o jornalista, ele pode ir lá na casa da pessoa, colocar a câmera dele numa janela, só porque a pessoa é famosa, e tirar uma foto e publicar? Não. O direito não é absoluto. Mas o direito à intimidade e à privacidade também é absoluto? Também não é. Se a pessoa em questão está cometendo um crime, para poder informar a sociedade, o jornalista tem esse direito. Então a gente tem que usar o critério da ponderação no caso concreto. Naquele caso específico, o que estava acontecendo? Ali naquele caso o juiz vai ter que analisar. Olha, em um processo, se é um jornalista invadindo a casa de uma pessoa para tirar uma foto dela, um particular qualquer, só por ser famoso, não pode fazer isso. Agora, se é alguém que está cometendo crime, pode. Então a gente tem que analisar o caso concreto.